Jó. O livro de Jó é um dos livros da seção de escritos da Bíblia hebraica. É o primeiro dos livros poéticos do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O livro de Jó é um dos mais conhecidos do Antigo Testamento da Bíblia. O livro conta a história de Jó, homem justo e temente a Deus, que é testado com muita dureza para ver se ele negava a Deus e se afastasse dele. Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Ur. Possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é a de fronteirista com o deserto. Porém, era uma terra propícia para a criação de gados e cultura. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto e temente. A afirmação de que ele desviava-se do mal e correto que viveu a vida na terra em sua geração. Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas, porém no total ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento a qual ele foi submetido, mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome de sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unido, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquete de onde se confraternizavam. Jó 1:4. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar de seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifício em nome deles. Jó 1:5. Jó. Prosseguindo nossa saga, livro de Salmos. Salmo ou Terelim é um livro do Tanakh e da Bíblia cristã. Sucede depois do livro de Jó, pois este encerra a sequência de livros históricos e antecede os livros dos provérbios, iniciando os livros proféticos. Salmos fala sobre como Deus defende a justiça e se defende contra os homens maus que o acusam injustamente. Foi escrito pelo rei Davi e alguns outros personagens. Seu título indica que este hino é o clamor de Davi a Deus e sobre os benjamins, chamado Cochê. Salmos. Provérbios de Salomão é um dos livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento da Bíblia. É melhor conseguir sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Dentro de mim há 2 cachorros, um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. Os nossos desejos são como crianças pequenas. Quanto mais lhes cedemos, mais exigentes se tornam. Esses provérbios que eu citei são entre os 3 melhores provérbios ouvidos. O livro constitui em 31 provérbios. Livro dos Provérbios. Eclesiastes. O título Eclesiastes é uma transliteração da tradução grega do termo hebraico Coelete, que significa aquele que reúne, mas que é tradicionalmente traduzido como professor ou pregador. Nas traduções da Bíblia em português, o pseudônimo utilizado pelo autor do livro afirma que o epílogo é a chave interpretativa do livro. Para entender Eclesiastes, portanto, é necessário a leitura muito lenta do epílogo. O livro é uma espécie de longa meditação sobre fidelidade hebraica. Ele procura reavivar a memória e a consciência histórica do seu povo, a fim de mostrar sua identidade própria e o valor perene de suas tradições.
O autor do livro Eclesiastes é Salomão. Embora o livro Eclesiastes não identifique diretamente o seu autor, a forte tradição se baseia em alguns versículos que dão a entender que Salomão e dá crédito a ele como o pregador que escreveu este livro. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes